Este programa é livre para todos os públicos. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do programa Em Cada Casa Uma Escola, nós iremos até você. Um programa da Prefeitura Municipal de Educação de Rosário, planejado e executado pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com os professores da Rede Municipal de Ensino. Eu sou o professor Osésio, estarei ministrando a aula de hoje de matemática para os alunos do 4º e 5º ano com o seguinte conteúdo: expressões numéricas. Pessoal, a gente vai falar um pouco sobre essa questão das expressões numéricas, porque elas estão muito comumente presentes no nosso dia a dia. Normalmente vocês já passaram a dominar as 4 operações básicas de forma isolada da matemática, que são soma, ou adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, de forma isolada, certamente vocês vão saber resolver tanto as operações já montadas, de qualquer uma dessas 4 operações, tanto quanto tiver problemas em que envolva qualquer uma dessas operações de forma isolada, certamente vocês também terão domínio nítido e claro, alunos de 4º e 5º ano, para a resolução dos mesmos. Por exemplo, se eu perguntar, João tem 45 figurinhas e Maria tem 35. E aí se eu perguntar quantas figurinhas a mais João tem que Maria, aí vocês vão pegar lá, vão subtrair a quantidade de um pelo outro e vão achar a diferença existente entre João e Maria. Ou se eu perguntar quantas dúzias equivale a 24 unidades, aí vocês vão lá multiplicar ou dividir a quantidade por 2 e vão achar que, como uma dúzia vale 12, só pegar 24 e dividir por 12, vocês vão saber que 24 é a mesma coisa que 2 dúzias. Então essas operações isoladas, certamente vocês saberão solucionar o problema, ou a operação já montada, se assim se depararem. Porém, quando nós nos deparamos com situações em que existem 1, 2 ou mais operações numa mesma situação, problema, é o que a gente chama de expressão numérica, ou seja, vai envolver números, sinais, que são todas as operações, e outros sinais que nós vamos acrescentar no dia de hoje, que vão nos determinar a ordem de qual operação se faz de início para posterior executar uma outra ação, de tal forma que chegamos a uma solução do nosso problema. Então a expressão numérica vai envolver mais de 2 operações matemáticas, ou seja, vai envolver soma, subtração, multiplicação e divisão. Necessariamente não é obrigado ter as 4 operações numa mesma situação problema. Pode haver 2, pode haver 3, pode haver as 4. E aí existem umas regras que determinam a questão de qual ordem se predomina de início para a resolução da expressão numérica. E ainda, acrescentando a essas 4 operações em situações problemas, a gente vai utilizar para determinar quando se existe uma complexidade de um problema maior, os sinais, que podem ser parênteses, colchetes ou chaves, tá bom? Esses números, com essas operações matemáticas, poderão estar incluídos dentro de um desses sinais gráficos. E aí existe ordens de resolução que nós vamos ver a partir de agora, tá vendo? Então vamos ler o slide. O mundo das expressões matemáticas. Em nosso dia a dia, observamos problemas que, para serem resolvidos, precisam de conhecimentos que vão além da contagem. São raras as vezes em que usamos, sem perceber, expressões matemáticas. Por exemplo, para calcular o valor total de suas compras, para saber se o troco está certo, para verificar a correção do seu saldo bancário e etc. Então, é como eu disse, para a gente ter nitidez e clareza da presença da expressão numérica matemática no nosso dia a dia, é a gente, quando utiliza mais de uma operação, situação, que para a resolução vai envolver certo grau de ordenação para a resolução. Como, por exemplo, quando é que eu sei
que um determinado funcionário ganha por mês. Basta eu calcular a quantidade de hora que ele trabalha por semana e dividir essa quantidade de salário que ele recebe por essa quantidade de horas. Ou ainda multiplicar a quantidade de hora pelo valor da hora de cada dia trabalhado, tá bom? E aí assim vai se achar o valor total do salário correspondente. Então isso é a expressão numérica. Você utiliza a divisão posterior à multiplicação e aí a gente acha o salário total. No próximo slide a gente vai ter com mais clareza o conceito e definições sobre expressões matemáticas e expressões numéricas. Podemos dizer que uma expressão numérica é uma forma de expressar ou descrever matematicamente uma situação. Essa descrição envolve números, operações e muitas vezes os sinais de associação, conhecidos como parênteses, colchetes e chaves, tá bom? Então vai envolver números, expressões numéricas, envolve números, envolve as operações e muitas das quais necessariamente não é obrigado ter os sinais de parênteses, de colchetes e de chaves. Tudo bem? Podemos dizer que uma expressão matemática é a combinação de números, operadores, que são os sinais, e os símbolos gráficos, como parênteses, colchetes e chaves. As expressões numéricas, como o próprio nome diz, envolvem somente as operações com números. Então, vemos aqui exemplos de operações numéricas, em que a gente utiliza os sinais gráficos, a gente está utilizando parênteses nesse exemplo. Se tem os números aqui, existe 3 tipos de operações: multiplicação, subtração e soma. Fazendo tudo isso ao mesmo tempo, a gente vai chegar a um resultado. Como é que faz essa resolução, essa ordenação para chegar a um determinado valor? Obedecendo a regras convencionais de matemáticas que já foi aceito pela comunidade científica. Então, todos e qualquer lugar do mundo vão seguir e obedecer essa regra. Então, vão se chegar a todo mundo ao mesmo resultado se assim fizer. Se você fizer de forma diferente, obviamente o valor não vai ser o correspondente ao valor esperado para a resolução dessa expressão. Como vocês podem observar, vamos ter expressões numéricas que vai haver necessariamente parênteses, outras vão haver além de parênteses colchete, e outras podem ter os 3 chaves, colchete e parênteses. Ou mais ainda, aqui a gente utilizou 3 operações matemáticas, nesse aqui a gente está utilizando também 3, e nesse aqui também está utilizando 3, mas necessariamente não vai utilizar todas as operações, pode utilizar as 2, 3 ou as 4 operações da mesma expressão. No próximo slide, a gente, a partir dessa definição de conceito de expressões numéricas, a gente vai ver alguns exemplos de como você já tem conhecimento e faz uso pelo menos da forma simples da expressão numérica, no dia a dia ou na própria escola, a qual vocês têm estudado ao longo desses 4 ou 5 anos, beleza? Vamos lá. O resultado da expressão numérica é a resposta a uma pergunta que envolve o problema em questão. Vejamos. Seja, por exemplo, a seguinte situação problema. Qual foi a mesada de Marcelo se ele ganhou uma nota de R$50 da mãe e 4 notas de R$40 do pai? Uma forma de representá-la matematicamente é através da expressão. Então, obviamente, ele ganhou uma nota de R$50 mais 4 notas de 10. Ou seja, primeiro ele faz a soma dessas 4 notas de 10, pode fazer de 2 formas, multiplicando 4 vezes 10, ou pode somar 10 com 10 com 10 com 10, que vai dar o mesmo valor. E aí, quando ele chegar ao valor correspondente a 4 notas de R$10, soma-se com a nota de R$50 e aí vai achar o valor total da mesada que ele obteve nesse mês. Então, observamos 4 vezes 10 mais 50, ou 50 mais 4 vezes 10, que vai dar total de R$90. O que caracteriza a expressão numérica aqui
é justamente você operacionar duas operações, no mínimo, dentro de uma mesma situação, problema, beleza? Então, no próximo slide, pessoal, a gente vai ver outro exemplo em que também existem situações problemas, que vão haver determinados graus de operação matemática. Um pai tem 35 anos e seus filhos têm 6, 7 e 9, respectivamente. Daqui a 8 anos, a soma da idade dos 3 filhos menos a idade do pai será de... vamos observar aqui. A idade atual do pai é de 35 anos. Beleza? Daqui a 8 anos, a gente vai somar. A idade de um dos filhos é 6. Daqui a 8 anos, ele vai estar com determinada idade. Beleza? O próximo é 7. Também, daqui a 8 anos, terá uma outra idade. E o próximo é 9, que também com 8 anos vai ter uma outra idade. Então, a idade do pai, 35 anos com mais 8, vai dar 43. Isso? A idade do outro filho, vai somado aqui, irá dar 14. O outro aqui terá 15 daqui a 8 anos. E o que tem 9 daqui a 8 anos terá 17. Beleza? Então, ele quer saber qual a diferença existente entre a idade do pai com a soma da idade dos 3 filhos. Então, somando tudo isso daqui, nós teremos 43 menos 14. Aliás, vamos começar aqui. 14 mais 15 mais 17 menos 43, que é a idade do pai. É isso? Somando isso daqui tudo, 14 com 15 com 17. Deixa eu ver aqui. 14 mais 15 mais 17. Teremos 46. Então, 46 menos 43. Beleza? Então, se a gente subtrair a diferença da idade da soma dos 3 filhos com a idade do pai, acharemos a diferença de 3 anos. Beleza? Então, a diferença da idade do pai para os filhos daqui a 8 anos, como a gente observou, são 3 anos, alternativa A. Beleza? No próximo slide, pessoal, nós veremos a ordem para solucionar uma expressão numérica que envolva várias operações e também expressões numéricas que, além das várias operações, vão ter vários sinais gráficos, ou seja, colchetes, chaves e parênteses. Beleza? Para resolver uma expressão numérica, é necessário utilizar corretamente as regras de resolução, que se refere à ordem das operações e à prioridade dos sinais de associação. Na expressão numérica, com as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, devemos seguir 2 etapas, beleza? Então, se a gente nos deparamos com expressões numéricas em que há essas 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, primeiro nós efetuamos as multiplicações e divisões na ordem em que aparece, tá bom? Não é que a gente vai resolver multiplicação primeiro do que divisão. A gente vai observar quem está na ordem. Se primeiro aparecer a multiplicação, a gente resolve a multiplicação. Mas se na expressão numérica primeiro vier a divisão, mesmo que venha a multiplicação em outro espaço da expressão numérica, primeiro a gente soluciona a divisão. Mas antes de qualquer outra operação comparado à adição e subtração, solucionaremos as multiplicações e as divisões. Se olharmos para essa expressão numérica e observamos que existe, além da adição e subtração, multiplicação e divisão, a gente soluciona elas primeiro, obedecendo a ordem a qual ela aparece na expressão numérica. Se aparecer só multiplicação, adição e subtração, obviamente a gente já sabe que a gente vai solucionar, independentemente de onde quer que esteja, a multiplicação. Se aparecer só divisão, adição e subtração, não importa a ordem que ela esteja,
também a gente soluciona a divisão primeiro, que é a adição e subtração. Posteriormente a gente efetua as adições e as subtrações, também na ordem que aparece. Se a adição aparecer primeiro que a subtração, a gente resolve primeiro a adição. Se a subtração aparecer primeiro que a adição, a gente resolve primeiro a subtração. E assim, sucessivamente, passaremos para o próximo slide, na qual iremos falar sobre justamente essa questão de ordem entre os sinais gráficos e as operações, beleza? Aqui é só para a gente enfatizar mais uma vez. Mas bora ver como exemplo aquilo que eu acabei de falar. Nós temos uma expressão numérica, tem números, tem operações e tem sinais, beleza? Sinais gráficos. Então bora lá. 2 aparece aqui. Primeiramente, dos sinais operacionais que aparecem é a subtração. Mas pela ordem a qual a gente tem para a solução, a gente passa a observar que nessa expressão existe sinais gráficos. Se existe sinais gráficos, logo a gente vai solucionar o que está dentro do sinal, beleza? Então nesse caso a gente só tem um sinal gráfico, que é o parênteses. Então a gente repete, primeiro o 2 aqui, o sinal, e vamos eliminar o parênteses, beleza? Então 6 dividido por 2 dá 3. Repete o que falta, aqui é igual. E aí, se só temos, olhamos, só existem números, e só existe aqui adição e subtração, a gente vai seguir a ordem do que aparece primeiro. Então chegamos aqui 2 mais 3 menos 1. Observamos a ordem dos sinais da operação. Observamos que a soma, a adição, aparece primeiro que a subtração. Então nesse caso, a gente vai solucionar primeiro a adição, posterior a subtração, beleza? Então 2 mais 3 é igual a 5. Repete aqui. 5 menos 1 é igual a 4. Beleza? Aqui, vemos esse outro exemplo em que tem um 3. Tem um sinal operacional, que é uma adição. E vamos ter aqui, de sinais gráficos dessa expressão, cochetos, parênteses. Beleza? Pela ordem de resolução dos sinais de associação, só existem esses 3 sinais nessas expressões numéricas iniciais, são os parênteses, os cochetes e as chaves, beleza? É justamente nessa mesma ordem vertical aqui que a gente soluciona. Primeiro os parênteses, a operação numérica que estiver dentro do parênteses, posterior os cochetes e por último o que está dentro das chaves, beleza? Então nesse caso nós temos 2. Nós temos o parênteses e temos o cochete. Então seguindo a ordem, primeiro a gente vai fazer o que está no parênteses, posterior que está no cochete, entendeu? Então observamos, repetimos o que está fora, 3, mais, repetimos o que está dentro do cochete, 4 vezes. E solucionamos o que está dentro primeiro do parênteses. Então vamos efetuar aqui, 9 dividido por 3 dá 3. Repete o cochete. E aí vamos eliminar então, agora, pela ordem de determinação de resolução, os cochetes. Repete o 3 mais. E aí fazemos a operação. 4 vezes 3, 12. Que é igual, 3 mais 12, igual a 15, beleza? Passaremos para os próximos. Então, só para frisar mais uma vez. Primeiro solucionamos as contas que estão dentro dos parênteses. Segundo, as contas que estão dentro do cochete. Terceiro, as contas que estão dentro das chaves, beleza? A ordem de realização das operações, independentemente de onde é que estejam dentro dos parênteses, cochetes ou chaves. Primeiro se resolve multiplicações e divisões e posterior adições e subtrações, beleza? Sempre na ordem que elas aparecem. No próximo slide, nós vamos fazer uma pequena prática de exercício aqui, beleza? Beleza, então vamos praticar mais um pouco. Já sabemos a ordem que soluciona as operações, multiplicação e divisão, na ordem que elas aparecem na expressão numérica. Se aparece algum sinal gráfico, a gente observa que sinal é esse. Primeiro se resolve parênteses, depois cochetes e depois chaves, beleza? Então vamos aplicar isso na prática agora. Luciana está lendo um livro que tem 180 páginas.
Se ela já leu 56 páginas e quer terminar a leitura em 4 dias, lendo o mesmo número de páginas a cada dia, quantas páginas lerá por dia? Observa a situação aqui. Vamos montar a expressão. É bem simples. Então ela está lendo um livro. Esse livro tem um total de 180 páginas. Segundo o que está no problema, ela já leu 56 e ela quer terminar de ler o restante das páginas que faltam em 4 dias. Sendo que nesses 4 dias ela lerá o mesmo número de páginas por dia. Então beleza, então vamos pegar aqui o 180, representar aquela situação, problema matematicamente, utilizando a expressão. Ela está aqui, o livro 180, menos 56 é a quantidade de páginas que ela já leu. A gente coloca isso em evidência, beleza? Para a gente achar essa diferença, para depois dividir pela quantidade de dias que ela quer ler o restante, de tal forma que em cada página permaneça o mesmo, em cada dia permaneça o mesmo número de páginas, beleza? Então 180 menos 56 dividido por 4, matematicamente representa esse mesmo problema aqui, tá bom? Com esses dados. Então vamos pegar aqui e diminuir 180 menos 56 dá 124, beleza? Obedecendo aqui a ordem de solução, porque a gente colocou parênteses, porque nesse caso a gente vai, pelo problema, interpretar que a gente vai ter que subtrair a quantidade de páginas que ela já leu pela quantidade de páginas total do livro, para poder dividir pela quantidade de dia que ela quer ler o restante, beleza? Então, colocamos, utilizando somente o sinal gráfico parênteses para colocar em evidência. Então, 124 dividido pela quantidade de dias, são 4, vai dar 31 páginas por dia, durante 4 dias, para ela ler o restante que falta das 180 páginas que compõem o livro, beleza? No próximo exemplo, está dizendo assim, volta. No próximo exemplo está dizendo assim, uma sala de aula tem 4 fileiras com 7 classes cada uma, 2 fileiras com 6 classes em cada uma, e ainda prossegue. Se 45 alunos vão ocupar a sala, quantas classes a mais deverão ser colocadas? Beleza. Nós já sabemos que 45 é o número que a gente vai subtrair no final, para saber quantas classes deverão ser acrescentadas a mais, beleza? Se colocar. Então a gente vai colocar em evidência o 45, que é o que a gente vai subtrair no final, beleza? E aí a gente vai ter mais do que uma operação posterior, porque a gente vai estar sabendo que 4 fileiras com 7 classes e teremos outras 2 com a quantidade de classes diferente. Então a gente precisa diferenciar cada uma, beleza? Então bora lá. Para a gente saber o total de classes. Então 45 é o número que a gente vai subtrair, porque é o número de alunos que vão ocupar essas classes. E aí faremos a operação com os dados que estamos presentes no problema, beleza? Colocando em evidência, a gente colocar em parênteses, ou entre colchetes. Por que colchetes? Porque a gente vai colocar em evidência esses dois aqui, já que eles apresentam valores divergentes. 4 de 7 e 2 de 6. Colocando em evidência cada um, a gente vai utilizar cada qual parênteses. Então, coloco em evidência 45 menos, abre-se colchetes, coloca-se na primeira evidência 4 vezes 7, entre parênteses, e aí a gente vai somar para saber a quantidade de classe que existe, somando os dois lados. Então, 2 vezes 6 vai estar presente em outro, evidência em outro colchete, beleza? Em outro parênteses, perdão. Repetindo aqui o 45, obedecendo a ordem de resolução de operação que a gente viu posterior, vamos resolver primeiro o que está no parênteses, beleza? 4 vezes 7 é 28, mais 2 vezes 6, 12, beleza? Repete aqui o colchete. Colocando aqui 45, porque ele está fora, vamos solucionar primeiro
o que está entre o colchete, beleza? Somando isso daqui, vai dar 40. Tranquilo? E aí, pegando os 45 alunos que vão ocupar essas classes, somando a quantidade de classes que nós temos até então, para saber quantas classes vão precisar para acoplar ou acomodar todos esses alunos, nós vamos necessitar de mais 5 classes. Beleza? Então, se temos 45 alunos e temos essa quantidade de fileiras, cada qual com suas determinadas respectivas classes, ao total nós vamos precisar acrescentar mais 5 classes, beleza? No próximo, já envolve uma situação um pouco mais complexa, beleza? Que já vai se utilizar dos 3 sinais gráficos. Diz assim: a vovó Rosa foi comprar presente de Natal para seus netinhos. Ela comprou 3 bolas por R$14 cada, 2 bonecas por 25 e 4 carrinhos por 19 cada. Se ela pagou as compras com uma nota de R$50 e dividiu o saldo restante em 2 parcelas, qual o valor a pagar por cada parcela? Beleza. Vamos aqui. Vamos colocar isso aqui matematicamente, vai estar presente aqui. Observa que primeiro ela comprou 3 tipos de objetos: bolas, bonecas e carrinho. Cada qual tem um valor diferente, específico. Afinal, ela dá uma nota de R$50 e não dá para pagar o valor todo da compra. Aí ela quer dividir o que ficou em 2 parcelas de igual valor, beleza? Então, primeiro a gente vai saber quanto custa no total cada um desses objetos. Se cada bola custa R$14, ela comprou 3, é a primeira operação que nós faremos. Se ela comprou 2 bonecas, cada boneca custa 25, é a segunda operação que a gente vai ter que fazer para achar o valor total dessas bonecas. E por último, os carrinhos. Ela comprou 4 e cada carrinho custa R$19. Então, para saber lá o valor de cada objeto, ao total a gente vai subtrair menos de R$50 que ela deu e depois o restante dividir por 2, que é a quantidade de parcelas que ela quer dividir esse saldo restante, beleza? Então, para colocar tudo isso em evidência, utilizando os sinais gráficos das expressões numéricas, a gente vai começar pelo último. O último, eu quero dizer, na ordem de resolução, ou seja, as chaves, beleza? Segundo, a gente vai utilizar os colchetes. E para cada tipo de operação que a gente vai utilizar aqui dentro, a gente vai utilizar os parênteses. Observe, para achar o valor total de cada um dos objetos, nós vamos utilizar os parênteses. Como depois a gente quer achar qual é o valor correspondente à subtração do que ela deu de AV, que foi R$50, a gente coloca ele entre os colchetes. E por último, a gente vai querer dividir esse valor que nós vamos achar pela quantidade de parcelas que ela preferiu dividir. Fazendo o cálculo, está aqui. Primeiro a gente vai levar em consideração a questão dos sinais gráficos, beleza? Então vamos resolver tudo que está dentro do parênteses, beleza? Repete a chave, colchete, e aí vamos solucionar o que está no parênteses. Bora lá! Então, para resolver, isso aqui a gente vai colocar, vai resolver primeiro tudo que está em parênteses, beleza? Então, 3 vezes 14 dá 42, é isso? Mais 50, que é 2 vezes 25, mais 76, que é 4 vezes 19, beleza? Coloca aqui, coloca aqui. Então, vamos resolver agora o que está em colchetes, beleza? Então, somando aqui, vamos repetir as chaves, porque a gente ainda tem um comando, que é para a subtração do valor que ela deu de AV. 42 mais 50 mais 76. Vamos ver. 42 mais 50 é igual a 92. Mais 76 menos 50 dividido por 2, eliminando o último colchete, vamos ficar 92 menos
mais, aliás, 92 mais 76 é igual a 168 menos 50 dividido por 2. Então 168 menos 50 dá 118 dividido por 2 vai ser igual a 59 reais. Beleza? Então é o valor correspondente a cada uma das parcelas do valor restante da compra que a dona Rosa fez. Beleza? Para finalizar a aula de hoje, vamos resolver essas duas expressões numéricas, levando em consideração aqui a questão dos sinais gráficos. Beleza? Então na letra A nós temos o que? 5 vezes, aí estamos entre colchetes 9 vezes 8, mais, entre parênteses 35 dividido por 5 vezes 8, menos 4, fecha-se colchete, fecha-se chave, mais 3, beleza? Vamos colocar isso aqui em evidência lá, repetindo aqui, chaves, 5 vezes 9 vezes 8, mais 35 dividido por 5 vezes 8, menos 4, tá ligeiro isso, menos 4, mais 3, beleza? Então, levando em consideração a ordem de resolução, vamos resolver primeiro o que está em parênteses, beleza? 5 vezes 9 vezes 8, mais 35 por 5, dá 7 vezes 8, vamos já eliminar uma vez vezes 8, dá 56, menos 4, mais 3, 5 vezes, vamos eliminar os colchetes, 9 vezes 8, dá 72, mais 56, menos 4, dá 124, mais 3, beleza? Então 5 vezes 124 dá 620, mais 3 é igual a 623, beleza? É a solução, obedecendo a ordem desse primeiro. O outro, a gente vai colocar aqui em evidência, dá 5, letra B, 5 vezes 64 menos 12 dividido por 4 é igual. Vamos lá. Nesse daqui a gente tem só o sinal gráfico de parênteses, beleza? Mas em compensação a gente tem dois tipos de operações diferentes no mesmo parênteses. Então nesse caso a gente vai solucionar primeiro a divisão. 5 vezes, repete 64, menos 12 dividido por 4 dá 3. É igual a 5 vezes 64 menos 3 dá 61. 5 vezes 61 dá 305. Beleza, pessoal? Então não esqueçam a questão da obediência da ordem para a resolução de uma expressão numérica. Primeiro se resolve se tiver sinais gráficos, o que está entre parênteses, colchetes e chaves. Nas operações, se não tiver nenhum desses sinais gráficos, resolve-se primeiro na ordem multiplicações e divisões, posterior adição e subtração, também na ordem que aparece dentro da expressão numérica, beleza? Por hoje é só, pessoal. Esta e todas as outras videoaulas do programa vocês podem estar acessando no canal do YouTube da CEMED /Rosário, beleza?